Oi pessoal, voltamos no capítulo 4, estudo da reta. Como a gente estudou na videoaula anterior, né, as posições relativas entre retas, nós vimos que dessas posições relativas, ou elas estão no mesmo plano ou não estão. Quer dizer, ou elas são coplanares ou elas são reversas. E em sendo coplanares e estando no mesmo plano, nós vimos três possibilidades ainda, né? Que são as retas paralelas, coincidentes ou ainda concorrentes. E agora a gente vai em particular estudar o caso em que elas são concorrentes, que é onde existe um único ponto de interseção que é possível de ser calculado. No caso de paralelas, a gente não tem ponto de interseção, a gente viu. No caso de coincidente, a gente tem infinitos pontos de interseção. Então, tu não calcula um só, são infinitos. E no caso de concorrência, então sim, nós temos um ponto de interseção. No caso de reversas, também não há ponto de interseção. Como eu vou fazer para encontrar esse ponto? E esse ponto, se ele existe, gente, a interseção, ele é único, tá? Não tem como ter mais de um ponto de interseção, a não ser que sejam coincidentes. Então aqui, ó, a reta L está aqui, a reta S está aqui, e o ponto de interseção está aqui. Tá? Não dá para ter outro ponto, porque se eu tivesse outro ponto de interseção, uma das retas deveria fazer uma curva e interceptar a outra novamente, isso é impossível, tá bom? Então, como é que eu verifico? Se eu já sei que elas são coplanares, se eu já sei que elas são concorrentes, eu posso ir direto para verificação, para análise do ponto. Se eu não sei e quero ver se existe um ponto de interseção, bom, então eu tenho que fazer todo aquele caso inicial, né? Verifico se elas são coplanares. Se elas são coplanares, eu posso já ir para o cálculo de concorrência e analisar se eu tenho ponto de interseção, eu já sei que é esse ponto de interseção, ou se eu simplesmente quero dizer para vocês, ó, elas são coplanares e concorrentes. Então é muito fácil, porque eu vou analisar que elas estão no mesmo plano, isso pelo produto misto diferente de zero, igual a zero, né? Se eu verificar que o produto misto deu zero, eu sei que elas estão no mesmo plano, que é a condição de coplanaridade. E se eu pegar os vetores diretores de cada uma delas e ver que os vetores diretores não são paralelos, porque se forem paralelos, elas podem ser ou paralelas ou coincidentes, então eu já sei que se eles não são e elas estão no mesmo plano, elas são concorrentes. Se eu só quiser verificar isso, está feito. Agora, se eu quiser ainda calcular esse ponto de interseção, vai depender do tipo de equação que eu tenho, mas se eu tenho equações paramétricas da reta, então eu tenho reta L e S com equações paramétricas, eu vou montar um sistema com todo o conjunto de equações paramétricas e vou resolver esse sistema. Se eu tenho uma equação simétrica e uma paramétrica, não importa, eu monto o sistema com as equações das duas retas dadas. E o que eu tenho que fazer, o objetivo é resolver o meu sistema. E encontrando uma solução para o meu sistema, então o meu sistema é possível determinado, um ponto de interseção, que é o que geometricamente a gente diz, né, quando tem duas retas que concorrem. Geometricamente tu tem, algebricamente tu tem um sistema de equações com uma única solução. No caso de elas serem coincidentes, se eu fosse resolver um sistema, eu ia ter um sistema determinado, né, eu ia ter um conjunto de respostas, de pontos, né, infinitos. Eu ia ter uma dependência linear entre as respostas, né, entre os pontos. Infinitos pontos coincidentes. Vamos ver como é que a gente faz isso? A melhor maneira para ver isso, então, é através de um exercício. Esse exercício está lá na página 137, um exercício escolhido lá, que é o 24, e eu escolhi a letra C, só porque achei interessante a forma das duas equações diferentes ali para a gente poder trabalhar, tá? Então, diz assim, ó, calcular o ponto de interseção das retas. Já está dizendo para calcular o ponto de interseção das retas, porque se vocês lembrarem, numa videoaula anterior, nós já verificamos a posição relativa entre essas duas retas, tá? Foi um exercício que a gente já usou quando estudamos posições relativas e verificamos que essas duas retas elas são coplanares e que são concorrentes. Então, eu tomei o mesmo exercício para agora então, a gente encontrar o ponto de interseção entre elas. Na reta R, eu tenho as equações reduzidas em x. Na reta S, eu tenho as equações simétricas. E agora?
igual a 2x menos 3, tenho z igual a 4x menos 10, tenho ainda x igual a y menos 7 sobre menos 3, e ainda posso escrever agora aqui mais uma equação se eu quiser, ou essa igual a essa, ou essa igual a essa, não importa, tá? Vamos botar aqui de novo, ó. X igual a z menos 12 sobre menos 7. Então, olha só, eu tenho um grande sistema para resolver. Como é que eu vou resolver esse sistema? Não tem também uma forma única de resolução de sistema, tá? O que eu faria aqui? O que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar o x aqui, por exemplo, na primeira equação, se eu isolar o meu x. Na primeira equação, se eu isolar o x, eu fico que x é igual a y mais 3 dividido por 2. E a minha terceira equação diz que x é igual a y menos 7 sobre 3. Ora, mas se eu quero ponto de interseção, nesse ponto de interseção, o x, o y e o z de uma reta vão ser os mesmos x, y e z da outra reta. Então, esse x tem que ser o mesmo esse. Então, eu posso trabalhar com essa equivalência aqui e encontrar o valor do y. Então, eu posso fazer aqui y mais 3 sobre 2. Obrigatoriamente, para ter ponto de interseção, tem que ser igual a y menos 7 sobre menos 3. E aí eu trabalho aqui com razão e proporção. Ou ainda, 2y, 2 vezes menos 7 menos 14, tem que ser igual a menos 3y menos 9. E aqui eu isolo o y, né? 2y com mais 3y, 5y. Que vai ser igual a menos 9 e aqui mais 14. Ou ainda, posso escrever que aqui eu tenho y é igual a 5 dividido por 5. O que me garante que o y é 1. Então, a ordenada do ponto de intersecção vai ser 1. Se eu tenho y, eu posso jogar nesta mesma equação aqui e já calcular o x. Então, olha aqui, ó. Esse mesmo valor do y, agora eu jogo aqui. Porque eu sei que eu poderia jogar aqui também. Inclusive, a gente pode fazer os dois, porque tem que dar o mesmo resultado. Se eu jogar aqui, y menos 7 sobre menos 3. Então, o meu x vai ser, o y é 1. 1 menos 7 menos 6 sobre menos 3. Daqui eu tiro que o meu x é 2. Mas se eu jogasse aqui, ó, o y é 1. Vai ficar com 1 mais 3, 4 por 2, 2. Tem que dar o mesmo resultado. Se não der, então a gente cometeu algum erro. Ou então, montamos errado o nosso sistema, ou não tem esse ponto de interseção, tá? Tem o y, eu tenho o x. Bom, se eu já tenho o x, é fácil, ó. Aqui meu z. Eu não tenho que z é 4x menos 10. Então, substitui. O meu z vai ser 4, que multiplica 2, menos 10. O meu z vai ser 8, menos 10. O meu z vai ser menos 2. Então, eu tenho o x, o y e o z do ponto de interseção. Se eu quiser fazer uma conferência, tá? Quando eu jogar menos 2 aqui nesse z, quanto que tem que dar o meu x? Tem que dar 2. Vamos ver. Se eu jogar o z aqui, ó, menos 2 com menos 12, menos 14 divididos por menos 7, x é 2, confere, o x que a gente tinha calculado era 2. Então, o meu ponto de interseção entre essas duas retas R e S é o ponto 2, 1 e menos 2. Lembrando que esse exemplo é um exemplo que envolve equações reduzidas e equações simétricas, mas eu posso misturar quaisquer duas equações, certo? E aí a resolução do sistema fica a critério de vocês, o que vocês acham que é mais fácil. Feito. Agora nós desejamos estabelecer as equações
equações de uma reta que seja simultaneamente ortogonal a duas outras retas dadas, duas outras retas já conhecidas, tá? Então, olha só o que ela está falando. Eu tenho duas retas, vamos supor aqui retas R e reta S, e quero estabelecer qual é a equação dessa reta P, sabendo que eu quero uma reta que seja ao mesmo tempo ortogonal a duas retas RS. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. E para poder desenvolver a equação dessa reta P aqui, a gente vai utilizar de uma definição vista antes, que era uma aplicação do nosso produto vetorial, digamos assim. Quando a gente tinha dois vetores, né, a gente pegava aqui, ó, U e V, e calculava o produto vetorial entre U e V, e chegava lá no vetor W. Lembram da característica principal de W? É que W ele era simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Então, se aqui estavam os vetores U e V, quando eu fazia o produto vetorial entre eles, eu obtinha lá o meu W simultaneamente ortogonal a U e a V. Então, essa ideia, tá? Esse conceito que a gente precisa aplicar aqui para poder encontrar a equação de uma reta que seja ortogonal a duas outras simultaneamente. Só que para equacionar uma reta não basta eu conhecer a sua direção apenas. Então eu vou ter que conhecer a sua direção e um ponto, tá bom? Bom, mas para eu saber a direção dessa reta, ó, então eu tenho dado duas retas, R e S. Com essas duas retas R e S, ela tem seus vetores diretores, que eu vou chamar então de V de R e V de S. Aqui na lâmina vocês têm como V e W, então eu gosto assim porque daí a gente faz o link, né? Esse vetor é vetor diretor da reta R, esse vetor diretor da reta S. Então vamos dizer assim, ó, mais ou menos essa inclinação da S. Eu tenho aqui um vetor diretor da reta S. Tenho um vetor diretor da reta R. E lembrando que vetores 2 estão sempre no mesmo plano. Então eu posso pegar vetores equivalentes, tá bom? Faço produto vetorial entre estes dois vetores e estou encontrando um vetor que está sendo chamado ali de, eu vou chamar de V de P, que a gente quer essa reta. Esse vetor resultante do produto vetorial V de P, que é produto vetorial entre V de R e V de S, ele é simultaneamente ortogonal a esses dois vetores. Então esse vetor serve como vetor diretor da reta que eu busco, que eu procuro. E aí eu preciso de mais uma informação. Para poder equacionar a reta P, eu preciso de quê? Do vetor diretor que eu tenho e preciso de um ponto. Tá? Então, o vetor diretor vai sair daqui, do produto vetorial. E o ponto, ele tem que ser dito, né, no próprio contexto. Eu quero uma reta simultaneamente ortogonal a duas outras retas e que passe, supondo que R e S se interceptem, e que passe no ponto de interseção dessas duas retas. Ou que passe no ponto A dado, né, aí dá o ponto, tá certo? Então a ideia principal aqui é poder encontrar o meu vetor diretor dessa reta. E aí a gente trouxe para isso um exercício também do livro, página 138, que é o exercício 28, que ele pede para estabelecer as equações paramétricas de uma reta que passa no ponto A e que é simultaneamente ortogonal a essas duas retas. Então, o ponto, né, que é o ponto A aqui, foi dado. É o ponto 3, 2, 1. E o vetor que vai me dar a direção dessa reta que eu quero vai ter que ser o resultante de um produto vetorial entre os vetores diretores aqui. E aí, de novo, né, entram os conceitos de equações de retas. Então, eu tenho aqui equações na forma reduzida ali, né? Esse aqui é o caso bem particular, uma reta paralela no eixo. E aqui reduzida em x também. E aí eu preciso extrair dessas duas equações os vetores diretores, que é para a gente poder fazer o produto vetorial, tá? Então, vamos ver, vamos fazer aqui.
Desse nosso exemplo, então a gente já sabe, como podemos chamar de reta P também, né? Nós queremos. Nós já sabemos que o ponto A é o ponto 3, 2, 1. O vetor P a gente vai ter que encontrar. Quem é o nosso vetor diretor da reta R? Olha só, x é fixo 3, e é fixo 1 e o y é a única variável. Significa dizer que a minha reta tem que ser paralela ao eixo y, tá? Para o y ser variável. Qualquer vetor paralelo ao eixo y, ou seja, qualquer vetor que esteja no eixo y pode ser vetor diretor da minha reta. E em particular pode ser o 0, 1, 0, que é o vetor j. O vetor diretor da reta S, lembra da dica que eu dei para vocês? Eu tenho aqui equações reduzidas em x. Então, a abscissa do vetor diretor vai ser 1. Né? Porque se eu isolar x aqui, x é igual a y menos 1 sobre menos 2. E se eu isolar x aqui, x é igual a z mais 3 sobre menos 1. Então, quem é o denominador do x? É 1. Quem é o denominador do y? Menos 2. Quem é o denominador do z? Menos 1. Então, o vetor diretor vai ser 1, menos 2 e menos 1. Não precisa ficar isolando, é só perceber que os coeficientes de x na equação y é menos 2, então menos 2 no y, e de z aqui na equação z é menos 1. Menos 1 no z. Temos os dois vetores, fazemos o produto vetorial entre eles. Então, quem vai ser? VP. Produto vetorial, ó. I, J, K. 0, 1, 0, 1, menos 2, menos 1. Menos I, J zerou, K zerou, menos K. Zerou I, zerou J. Na forma analítica, esse vetor pode ser, ó, menos 1, 0 e menos 1. Menos 1, 0, menos 1, vetor diretor. Então, aqui, quem é o vetor? Menos 1, 0, menos 1. Ah, eu não quero trabalhar com os negativos. Pode pegar 1, 0, 1, tá bom? Porque não esquece que vetor diretor. Diretor não faz sentido, não importa o sentido. E aí nos pede as equações paramétricas. Barbada, não? Equações paramétricas, lembra? Então, quem vai ser minha reta P? X igual, Y igual, Z igual. Primeira coluna aqui, o ponto conhecido. Quem é o ponto? 3, 2, 1. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Então, mais AT, então menos T. Mais 0T, não precisa aparecer. Y igual a 2. E Z igual a 1, menos T. Outros poderiam, isso aqui é equivalente, tá, gente? Uma equivalência aqui a dizer que x é igual a 3 mais t, y é igual a 2 e z igual a 1 mais t, que seria multiplicar esse vetor aqui por menos 1. Eu posso multiplicar aquele vetor ali por qualquer constante não nula, tá? E obtenho equações equivalentes, mesma reta. Certo? Com este exercício, a gente encerra mais essa videoaula. Obrigada a todos e até a próxima.